Olá, hoje vamos aprender a trabalhar com esta barra de ferramentas aqui. Vamos aprender a exibir ou ocultar. Quando eu clico com o botão direito do mouse em qualquer área da janela de exibição de Bíblia, ele vai trazer esta opção bem aqui, ó, exibir ou ocultar ícones da exibição, ou Ctrl T. Então, quando eu dou um clique, ó, ele oculta a barra de ferramentas. Quando eu clico no botão direito e novamente em exibir, ele mostra a barra de ferramentas. Ok. O botão de cima ele vai voltar os versículos que eu selecionei, tá? Então, quando eu clico aqui no botão de cima, seta para a esquerda, ó, ele vai retornando aqueles versículos que eu fui navegando na Bíblia. O de baixo é avançar. Então ele vai avançando nos versículos que eu fui visitando. Se você der um clique na setinha para baixo, ó, ele vai trazer o histórico, mostrando os versículos que foram visitados e mostra também qual versão que aquele versículo foi exibido, ok? Mesma coisa na opção de baixo, ó. Então ele mostra, sempre diferenciando aqui o ícone nas cores de o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, e mostrando as versões que foram visitadas. Agora vamos ver estes dois botões aqui. O de cima é livro anterior e o de baixo próximo livro. Então aqui eu posso me movimentar dentro da exibição de Bíblia, tendo por base o livro que eu estou, que é 1 Pedro. Então, livro anterior, ele vai mostrar o primeiro capítulo do livro anterior, que no caso é Tiago. Ó. Vou clicando, ele vai trazendo sempre os livros anteriores no capítulo 1. A mesma coisa, próximo livro. Ó. Os próximos livros no primeiro capítulo. Tá? Bem, aqui eu tenho a setinha para baixo que eu posso também selecionar o livro que eu quiser, tomando sempre por base o livro atual. Da mesma forma, avançar. Então eu vou avançar a partir de Hebreus. Bem baixo eu tenho capítulo anterior e próximo capítulo. Então, se eu der um clique, eu estou no capítulo 1 de 1 Pedro. Então, se eu der um clique, capítulo 2, capítulo 3, se eu der um clique para retornar, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1 e assim por diante. Mais embaixo nós temos a opção de aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. É como o zoom que a gente usa no Word. Pronto, então aqui eu posso aumentar ou diminuir, muito simples. Essa opção aqui, a opção para exibição de versículos clicados. Ou seja, todas as vezes que eu clicar em um link de uma referência cruzada, ele vai exibir este versículo na exibição de Bíblia que estiver selecionado este botão. Tá? Para a gente entender melhor, vamos criar uma nova exibição de Bíblia. Eu vou aproveitar e já falar deste botão de baixo. Este botão ele cria uma nova exibição de Bíblia similar com as mesmas características desta exibição de Bíblia atual. Vou dar um clique aqui e ele vai mostrar bem aqui embaixo a nova exibição de Bíblia, tá ok? Vou desativar aqui e vou ativar na janela de baixo a exibição por padrão. Então, quando eu der um clique aqui em cima, ele vai exibir o versículo embaixo, ó. João 17:19. Ele exibe embaixo. É bom porque eu não preciso sair desta exibição e lá embaixo vai mostrando o versículo. Então eu posso, ó, dar um clique e ele mostrar lá embaixo. Facilita até o meu estudo. Observem que eu estou posicionado no livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Se eu der um clique no botão imprimir, ele vai visualizar a impressão do livro que eu selecionei na exibição de livros. 1 Coríntios, capítulo
Depois do imprimir, a opção pegar. Ele vai permitir que você role a janela para baixo, para cima. Então, eu estou rolando a janela com a opção pegar. Eu vou desativar e se eu clicar e arrastar, ele não rola, ele vai selecionar. Esse botão aqui embaixo é o botão responsável pela sincronização de janelas. Não vou explicar ele agora porque a explicação dele é extensa e tem um vídeo que fala somente sobre sincronização de janelas. Então você vai lá no canal e procura o vídeo que fala sobre sincronização de janelas, tá ok? E mais embaixo nós temos o botão de configuração de opções para exibição da Bíblia. Vou dar um clique nele e ele vai trazer esta janela com várias opções. E nós temos um vídeo que fala somente sobre opções de exibição de Bíblias. Todas essas opções, tá ok? Então visite também este vídeo. Para finalizarmos, vamos aprender a utilizar esta opção aqui, onde eu posso ativar ou desativar esta ferramenta. Bem aqui em exibir, barra de ferramentas, indicadores. Se eu der um clique, vai sumir aquela opção de marcadores. Então eu venho em exibir, barra de ferramentas, indicadores. De repente eu quero criar atalho para alguns versículos. Então eu posso usar os marcadores. Eu vou criar um atalho para Mateus capítulo 11, versículo 5. Então basta eu dar um clique aqui em cima e adicionar marcador. E vocês vão observar que o número 1 vai ficar ativo. Está marcado para Mateus capítulo 11, versículo 5. Tá? E eu vou selecionar outro versículo, versículo 17. Vou clicar em adicionar marcador. Então, como eu adicionei, todas as vezes que eu quiser mostrar esse versículo de forma mais rápida, eu vou lá no marcador, vou dar um clique no número 1 e automaticamente aparecerá Mateus capítulo 11, versículo 5. E assim, o número 2, Mateus 11, 17. Nós temos 10 opções, do 1 ao 0. Eu posso também adicionar um marcador para uma numeração específica. Por exemplo, eu vou escolher outro versículo. Pronto, versículo 27 do capítulo 11 de Mateus. E vou dar um clique em adicionar marcador ao índice especificado. Vou escolher o número 6. Pronto. Então, este versículo agora tem um atalho no marcador número 6, Mateus 11, 27. Então, se eu tiver, por exemplo, em qualquer outro versículo da Bíblia e quiser ir no índice número 6, que tem Mateus capítulo 11, versículo 27, basta clicar, ele já vai direto para aquele versículo. Então, uma forma bem prática de eu criar um atalho para determinados versículos, ok? Bem embaixo eu tenho a opção de deletar todos os marcadores e também visualizar marcador, ou seja, quais os marcadores que eu tenho com seus respectivos versículos, ok? Se eu quiser deletar um marcador específico, basta eu clicar com o botão direito do mouse sobre o marcador que eu quero deletar, por exemplo, número 6, clicar em deletar Mateus 11, 27. Pronto. Então, o marcador 6 agora está disponível para eu inserir qualquer outro versículo. Então é bem interessante porque eu crio atalho para determinados versículos, tá? Até o próximo vídeo.